Carregando. Começou, gurizada. Bem, e aí pessoal, quem está ouvindo o podcast aí, né? Hoje nós vamos dar início ao nosso terceiro podcast. O nosso assunto hoje será sobre o preconceito e em si, como assim preconceito, tanto dentro da fé, da igreja, quanto fora, né, dela, e todos esses assuntos que a gente vai abordar hoje, né, na nossa conversa. Começar as apresentações. Eu sou o Cauã, como vocês me conhecem, aqui eu faço parte do Filhos de Paulo. E agora a gente vai começar a apresentar o pessoal para vocês. Bom, gurizada, meu nome é Eric, tenho 20 anos, participo dos Filhos de Paulo também, como o Cauã falou, e estamos aí para mais um podcast. Boa tarde, gurizada. Aqui é o Arthur, tenho 17 anos, também sou integrante do grupo Filhos de Paulo e participo da paróquia Nossa Senhora das Graças. E aí, gente, aqui é o Lui, também sou do Filho de Paulo, também sou da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Espero que vocês gostem desse podcast. Fala aí, gurizada. Eu sou o Thiago, sou integrante do grupo Filhos de Paulo. E hoje a gente tem nossos dois convidados especiais. E eu queria deixar esse momento para eles se apresentarem. Oi, gente, eu sou o Luiz Henrique, sou da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio de Paraná, diocese de Valença, sou coordenador do CLJ, grupo jovem aqui da paróquia, e estou muito feliz e honrado por estar aqui com vocês. Oi, pessoal, eu sou Heloísa, tenho 18 anos, eu sou da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio de Juparanã, em Valença, no Rio de Janeiro, e eu participo do CLJ também. E estou muito feliz pelo convite, por estar participando. Muito obrigada, meninos. Que moral, hein? Que moral. Tu vê, né? Tamo bem. Fora do Rio Olha o Grande. nível. Olha o nível. Rio Grande do Sul junto com o Rio de Janeiro, que maravilha. Barbaridade. Vai, mete aí, Cauã. Começar agora, vamos tentar entrar num debate, debater um pouco, né? Que nem a gente sempre fez nos outros vídeos, agora seguir um modelo de falar um pouco sobre o assunto, preconceito, que nem o Eric falou, se os convidados tiverem alguma ideia, tiverem alguma história que queiram compartilhar com a gente sobre isso, sabe? Então, sintam-se à vontade. A gente está aqui justamente para isso, para debater, conversar. E vamos conversar nós aqui, né? Como é que é, tanto dentro da igreja quanto fora dela, né? Que nem eu tinha falado, passar por esses momentos, coisas assim, né? Que acontecem. Agora a gente vê, né? Que esse ano aconteceu muita coisa relacionada a isso. Tudo que as revoltas que aconteceram, tudo que explodiu pelo mundo, né? Em relação a esse assunto, preconceito. Como é que vocês se enxergam, sabe, nessa nossa realidade, infelizmente, que é assim, né? Preconceito é uma coisa que tem em toda parte, infelizmente. Mesmo tendo pessoas boas, pessoas que respeitam, né? Os irmãos, as irmãs, no mundo tem pessoas que não conseguem entender isso e fazem todo tipo de atrocidade, coisas ruins, baseadas nessa discriminação, né? Então, eu gostaria então de começar falando um pouco o que o catecismo diz sobre discriminação, então. Uh, A igualdade entre os homens diz respeito essencialmente à sua dignidade pessoal e aos direitos que daí decorrem. Qualquer forma de discriminação nos direitos fundamentais da pessoa, seja essa discriminação social ou cultural, ou que se fundamenta no sexo, na raça, na cor, na condição social, na língua ou na religião, deve ser superada e eliminada, porque contraria ao plano de Deus. Então, qual é o plano de Deus? A gente se amar, amar um ao outro, né? Existe diferenças entre a gente, existe. Como eu sou diferente do Thiago, como o Arthur é diferente a mim, como todos nós somos diferentes um de cada. Então, não pode se ter discriminação. Então, a gente convidou o pessoal do Rio até para falar um pouco sobre isso e tal, sobre todo tipo de preconceito que sofreram, seja na igreja, porque
a gente sabe que a igreja ela tá no passado, né? Às vezes a gente fala que a igreja ela tem que se renovar. Por isso deve ter jovens para renovar a igreja, porque a juventude ela tem que estar na igreja para a igreja ser renovada. A gente sabe disso e por isso nós estamos aqui para tentar renovar essa igreja, para tentar colocar as ideias que estão surgindo aos poucos. O mundo ele está muito lá atrás, muito atrás ainda. Então a gente tem que trazer ele e se adaptando às coisas novas que vêm surgindo. Então, para falar um pouquinho para vocês, a gente vai falar sobre coisas que aconteceram com nós, com a nossa vida sobre, de forma de algum preconceito que sofremos dentro da igreja ou fora também. Então, quem quiser falar um pouquinho mais sobre algum momento que passou, pode ser o Thiago, pode ser qualquer um de vocês, para a gente iniciar então com alguns momentos e debater um pouco. Acho que para a gente começar, a gente tem que entender que vivemos duas realidades diferentes, né? Porque, ao meu ver, lá no Rio de Janeiro, deve ter mais pessoas negras no grupo. Aqui no Rio Grande do Sul são muito minoria. Tipo, coisa de menos de 10% do grupo, alguém é negro dentro do nosso. Ali na Nossa Senhora das Graças, nós temos 3, eu e mais 2. E mais tarde a gente vai conversando, mas antes eu queria entender como é que é a vivência de vocês lá no Rio de Janeiro, como é que é a vivência no grupo, por ter mais pessoas negras no grupo, integrando o grupo de jovens. Bom, no nosso caso, o nosso grupo é um grupo que ele tem poucos integrantes, no caso, né? Porque Juparanã é um lugar pequeno e os nossos jovens são muito novos, né? Tem toda essa questão dos pais. Mas, embora tenha poucas pessoas, não é uma grande maioria que é negra, por incrível que pareça. Mas, independente disso, a gente aqui, como todo mundo conhece todo mundo, aqui todo mundo é amigo de todo mundo por ser um lugar pequeno, é como se fosse a mesma coisa, né? Tipo, normal mesmo, não é como se fosse, é normal, é uma convivência normal. É... A maior discriminação que nós sofremos, por incrível que pareça, é por sermos jovens dentro da igreja. E não por cor, nem por sexualidade, nem por nada desse tipo. Porque eu acho que a visão de cada um sobre algo é diferente. Igual vocês. Vocês disseram que aqui pode ter mais pessoas negras assim em grupos. Aqui em Paraná não tem tantas assim no nosso grupo, mas existem vários outros grupos jovens espalhados por aí. E como a Heloísa falou, é muito importante ressaltar isso, que independente de sexualidade, a classe social, a cor da pele, é sempre bom ressaltar que somos todos iguais. E eu, na minha vida, assim, eu aprendi isso de uma maneira bem diferente, porque desde pequenos, meus pais, eles me mostram isso, que todo mundo é igual, que não é errado você ser quem você é de verdade. E, e às vezes as pessoas podem achar que é errado você ser isso, ou não é bom você ser aquilo. Mas a criação que eu tive dentro de casa foi completamente diferente da que eu vejo no mundo aí fora. Porque a gente dentro da nossa casa, a gente, desde pequena, a gente vai aprendendo alguma coisa. E quando desde pequeno, a minha mãe me ensinou que a gente, todo mundo é igual, ninguém é diferente de ninguém. Mas quando eu saí para o mundo, vi como que é lá fora, às vezes a gente se pergunta por que ele não pode ser assim? Se ele está feliz, qual é o problema? Então, hoje eu passo para as pessoas isso, esse reflexo que é a igualdade, sabe? Somos todos iguais, não importa o que você quer ser, desde que você seja feliz e não faça mal a ninguém.
Eu acho que essa é a minha visão de igualdade. Muito bonito que o Luiz falou. É. Toninho, Toninho. O apelido dele é Tony. Não vamos esquecer dessa. E já pegando já um gancho do que ele falou do início ali, que ele já meio que veio preparado, sabendo que as pessoas são iguais, né? Eu diferente dele, assim, a minha família também me ensinou muito sobre ter orgulho da minha própria cor. Ó o caminhão, meu Deus, o caminhão do vizinho. Tá. Aí, o que que acontece? Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos a minha vivência, foi conviver em grupos em que eu era sempre a minoria, até mesmo o único. A única pessoa negra num grupo era eu ali. Então, quando criança, eu não entendia muito por que eu era. Eu sempre me perguntava por que eu sou diferente do fulano ali? Por que eu sou diferente dele? Por que tem que ser assim? Até o momento em que eu peguei e comecei a. Ah, não, eu sou diferente, mas isso não quer dizer que eu não possa fazer as coisas como eles façam, entendeu? Então, eu vivi muito tempo assim, até o momento em que eu acordei para o mundo, em que eu me olhei no espelho e falei, não, eu sou um jovem negro e as pessoas têm que gostar de mim pelo jeito que eu sou, não pela minha cor. E depois disso, quando eu comecei a ficar mais jovem, comecei a ficar mais velho, comecei a ter outras experiências, eu comecei a viver realmente o que um jovem negro sofre. Preconceito na rua. Preconceito tá desde o momento em que tu acorda, vai no teu armário, escolhe a tua roupa, porque tu não pode vestir algo que algo que as pessoas acham errado. Porque eu já sofri preconceito, já me chamaram de ladrão, já me chamaram de macaco, já me chamaram de tudo quanto era coisa. Mas eu consegui lidar muito com isso, pelo fato de eu aceitar que realmente eu sou um negro e eu sou feliz pela minha cor, eu tenho orgulho da história do meu povo e é isso que eu sou. E é isso que. E as pessoas têm que entender que eu sou muito mais do que só a minha cor. Eu sou o Thiago, eu sou essa pessoa aqui que falo todo final de semana aqui, e é isso que vai importar, não é a tua cor, não é o lugar que tu mora, não é o teu cabelo, não é a tua roupa, é sim a pessoa que tu é, a tua essência. Acho, acho extraordinário isso, porque, tipo, eu já não vivi isso, né? E porque esse preconceito de cor ou algo do tipo, porque, como você sabe, eu não sou negra, né? Mas cara, eu respeito e sempre respeitei, sabe? Ah, os negros e tal, porque eu acho que a sociedade às vezes impõe uma ideia muito absurda sobre isso, cara. Bah, eu já vi coisas assim, ó, que me deixou perplexo, sabe? Me deixou puto, porque, cara, Eita, nós. o quê? E, O que começou? Desbocado. boca suja. Não, desculpa, desculpa. Eu nem percebi que eu falei palavrão. Mas, cara, tipo assim, ó, tu vê um vídeo onde, cara, onde que saiu semana passada, assim, um vídeo em que um cara branco começa a falar sobre um cara negro, assim, começa a discriminar ele por ele ser um entregador, um trabalhador, cara. E o cara dizendo assim, bah, tu nunca vai ter isso que eu tenho e tal. Cara, eu achei ridículo aquilo, mano. Porque, tipo, não faz nenhum sentido aquilo, sabe? E as pessoas. E como tá acontecendo isso ultimamente, sabe? A gente tá vendo isso. Isso sempre aconteceu, na verdade. Isso sempre aconteceu. Mas as pessoas começaram a gravar e tal, e a gente vê que isso acontece o tempo todo. Acontece hoje, vai acontecer amanhã,
vai continuar acontecendo se a gente não mudar, sabe? Se a ideia da população não mudar sobre isso, sabe? As pessoas ficam ainda naquele tempo onde a escravidão era normal para aquele tempo, né? Ainda eles estão com essa ideia. E isso é ridículo, cara, porque o mundo ele tem que, é como eu falei, o mundo tem que se renovar, como a igreja também tem que se renovar, sabe? Eu acho triste isso porque às vezes a gente pensa assim, bah, é só fora da igreja que acontece preconceito, mas não, cara, até dentro da igreja acontece preconceito, de algumas vezes, de pessoas que estão com ideias passadas, entende? Eu acho que talvez o Luiz, a Elô me comentou e tal, o Luiz deve ter sofrido preconceito de algum modo, como o Thiago deve ter sofrido um preconceito quando entrou na igreja ou algo do tipo. Eu não sei vocês, mas talvez deve ter sofrido alguma coisa, mas eu também queria ver como é que vocês, tipo, como vocês entraram, se vocês sofreram algum tipo de preconceito dentro da igreja. Porque às vezes a gente pensa que não, a igreja, quando tu for na igreja, tu não vai sofrer, mas às vezes sofre. E o que eu quero ressaltar é que assim, ó, Deus, cara, ele não olha para as pessoas assim, ele não tem discriminação nenhuma, porque ele é Deus, ele criou, ele te deu a vida, sabe? Ele deu a vida por todos nós. E as portas da igreja, uma vez eu falei, cara, uma vez eu falei para uma pessoa que as portas da igreja vão estar abertas para todo mundo, cara. Todo mundo que confiar nele e ter fé nele. Vai, cara, vai na fé, porque Deus é o melhor amigo que tu pode ter e a melhor vida que tu pode ter ao lado dele, junto dele. Eu queria saber um pouco mais de vocês também, como é que, se vocês sofreram algum período, algum preconceito, alguma coisa dentro da igreja. Nossos convidados podem falar, viu, Luiz? Pode falar. Se tu quiser falar aí, tamo junto. Eu nunca cheguei a ouvir alguém falando nada sobre mim. Bom, nunca cheguei a ouvir, mas também isso não significa que ninguém nunca tenha dito nada, né? Quando eu entrei na igreja, eu entrei muito novo. E eu acho que nem todos ali tinham ideia da minha orientação sexual, né? Mas quando eu comecei a frequentar as mesas, assim, o grupo jovem, eu comecei a enxergar ali que algumas pessoas não olhavam quem eu era, né? Então, foi ali que eu comecei a entender o significado de acolhimento. Por quê? Dentro da nossa casa, a gente é acolhido pelos nossos pais, pela nossa família. Mas quando a gente sai, a gente não sabe se vai ser a mesma realidade do que é dentro da nossa casa. Então, quando eu comecei a frequentar o CLJ, eu comecei a comecei a ver que eles não olhavam para a minha orientação sexual, para a minha cor da pele, para a minha classe social. Então, ali eu comecei a me sentir acolhida. E aí, eu comecei a frequentar as missas. E em nenhum momento da missa eu pude ver ninguém olhando torto para mim, né? Ninguém, às vezes, falando algo, sabe? Por quê? Eu acho que alguns cristãos, eles tentam usar a qualquer custo a palavra, né, para disfarçar o seu preconceito. Por quê? Se eu sou homossexual, tá? Até aí tudo bem, beleza. Quando aí as pessoas vêm e falam, ser gay é pecado, é errado. E eu perguntava o porquê disso, eu não entendi o porquê. A pessoa me mostrava lá a passagem da Bíblia que dizia isso, eu falava, tá, tudo bem, mas por que ser gay é errado? E então, por muito tempo, eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, gente, será que é errado mesmo? Será que é errado eu ser quem eu realmente sou de verdade? Eu devo negar a minha essência verdadeira para ser uma pessoa que eu não sou e ser infeliz pro resto da minha vida? E aí, quando as pessoas diziam ser gay é errado, tem umas que chegam a dizer Deus não gosta de você porque você é assim. E aí eu sempre dizia essa frase, Deus é amor, né? E quando eu dizia Deus era amor, eu sentia algo dentro de mim
tão bom, porque eu sabia que eu era amado do jeito que eu sou. E Deus, né, me escolheu para mim fazer aquilo que eu estou fazendo hoje. E, algumas pessoas podem olhar para mim e dizer: Nossa, você faz isso, 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 isso. É muito bonito de se ver. E eu gosto muito de enfatizar isso. E não olhem para mim como, ó lá, ele é homossexual, ó, ele é branco, ou ele é gordo, ele é baixo, ele é magro, ele é muito alto. Eu gosto que as pessoas olhem para mim e digam: olhe, ele é um ser humano. Então, não importa a sua religião, não importa a sua classe social, como eu disse, a sua sexualidade, mas que as pessoas possam olhar para você e dizer: você é um ser humano, com imperfeições, com defeitos, qualidades. Então, em nenhum momento ali, nesse tempo que é a igreja, eu pude ver que as pessoas olhavam para mim torto, falavam de mim. Porque eu acredito muito na igreja do amor, na religião que vem do coração. Então, eu olhava para as pessoas e elas olhavam para mim e enxergavam um ser humano, um filho de Deus, como todos nós somos, né? E começaram a entender que Deus é amor. Deus nos ama por aquilo que somos, porque Deus nos fez assim. Então, se Deus nos fez assim, não tem nada de errado, porque Deus não erra. Então, estamos no caminho certo. E Ele me chamou para levar a palavra dele, assim como Ele chamou todos nós, e eu não sabia se eu conseguiria fazer isso, mas eu coloquei no meu coração: se Deus me chamou, Ele sabe que eu consigo fazer isso. E Deus não olhou a minha sexualidade, a minha cor, a minha classe social, Ele olhou o meu coração, né? Então, eu acho que o preconceito, ele muitas vezes, em algumas pessoas, as pessoas querem disfarçar esse preconceito com a palavra, seja a palavra que está na Bíblia ou até mesmo as palavras dela. Olha, eu não tenho preconceito nenhum, mas sempre tenho mais, né? Então, quando tenho mais, significa que a pessoa está escondendo ou ocultando o preconceito dela, né? E as pessoas gostam muito de julgar. Gente, eu praticamente, eu tenho certeza que eu já fui alvo de muitos julgamentos pela sociedade por vários motivos, né? E eu aprendi com a minha experiência de vida a não julgar ninguém. Por quê? Porque eu não sei o dia de amanhã. As palavras, eu disse isso, eu estava orando, né, ontem e disse isso. As palavras são como bumerangue ou são como ioiô. Vai, mas volta. Então, tudo que fazemos aqui volta para a gente uma hora. Então, não podemos julgar, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Assim como o Eric disse pra gente, aquele vídeo daquele homem que humilhou o entregador lá. Eu vi esse vídeo e fiquei horrorizado, porque eu vi o cara falando que você nunca vai ter isso. E as pessoas também têm esse preconceito material de achar que porque tem isso, elas são tudo, elas têm tudo, são superiores às pessoas, mas não. Tudo que temos aqui é matéria. Quando morremos, vai ficar tudo por aqui. Porque a felicidade não está nas coisas que temos, não está no celular mais caro do mundo, não está na sua classe social, no que você pode comprar, está na alma. Então, tudo que Deus me ensinou, eu serviu para minha edificação. Então, esse preconceito que às vezes a sociedade tenta fazer comigo, Luiz Henrique, não funciona mais, porque eu coloquei no meu coração: Deus é amor, Ele me ama do jeito que eu sou e só Ele pode me julgar, mais ninguém. Caramba, ele fala bonito, hein? Mano, eu me emocionei, eu juro que eu me Falou emocionei. tudo. Eu juro que eu me emocionei. Cara, sério, teve uma hora que eu tava lacrimejando já. Nossa, Vou Luiz chorar, Henrique Eric, falou não. tudo. Bah, meu, tu tá Falou louco. tudo, Luiz. Bah, meu, Nossa, mano, gastou demais, meu Deus. Eu gostei muito Falou tudo. do que o Toninho falou, que tua felicidade não tá na tua classe social, não tá na cor da tua pele, sabe? Não tá nos teus bens. Se tu tem uma casa bonita, se tu tem uma casa mais humilde, se tu tem um celular caro, se tu, sabe? A tua felicidade não tá aí. Muitas pessoas se enganam e acham totalmente o contrário, né? Que tu só vai ser feliz se tiver algum bem material, ou até mesmo, infelizmente, né, que a gente tá falando agora, por causa do mundo, de todo o preconceito que tem. Eu já, eu fiquei sabendo de amigos meus que são negros e se odeiam, sabe? Tipo assim, ficaram maus porque são negros, por causa do que eles passaram.
sabe? Isso é algo horrível, sabe? Tipo, imaginar que tu se odiar tu mesmo por causa da ignorância ou do ódio das outras pessoas, sabe? Isso é algo que é de rachar o coração, e que nem o Toninho falou pra gente. A felicidade não tá na cor da pele, não tá nos teus bens, mas tá na tua alma, sabe? A gente, sendo de igreja, a gente aprende isso desde o início. Nossa felicidade tá na nossa alma, tá em Jesus, sabe? O amor dele. Que nem ele mesmo falou ali, Deus nos ama. E isso é uma das coisas que a gente tem que ter sempre em mente. É que, tipo, é tu pensar, né, cara, que quando tu morrer, a vida aqui na Terra acabar e tal, tu não vai levar as coisas que tu adquiriu aqui, né, os bens materiais. Tu não vai levar nada. Tu vai levar a pessoa que tu foi. A pessoa que tu é. É como o Luiz falou, cara. Tipo, só Deus pode julgar. É Ele que pode julgar. É Ele que vai ter o julgamento final quando a gente morrer, sabe? Ah, cara, é, é que nem aquela coisa, né, cara? Às vezes, tipo, eu fico imaginando, não sei vocês, mas eu fico imaginando às vezes, isso é meio estranho, mas eu fico imaginando quando eu morrer, tá ligado? Quando for meu funeral, tá? Não sei vocês, mas eu já imaginei isso. Tipo assim, ó. Tava, mas eu vou entrar na cena. Tô entrando na cena. Não, meu. Só vai Pensa, chorar. pensa. Pensa assim. Eu imagino às vezes, cara. O que que as pessoas vão. Quando elas forem lá. O que que elas vão conversar? Vocês já foram em funeral, vocês sabem, né? Que as Sim. pessoas às vezes conversam e tal, às vezes dizem. Ah, porque esse cara, bah, foi muito bom, bah, tu lembra daquela situação que a gente passou e tal. Eu fico imaginando o que que as pessoas vão falar no meu funeral. Se elas vão falar assim. Bah, o Eric foi uma boa pessoa, bah, o Eric tava sempre ajudando, bah, e tal. Cara, eu fico imaginando isso às vezes. Por quê? Porque, cara, tu tem que deixar uma boa imagem, tu tem que deixar uma boa pessoa que tu foi aqui, entende? Independente da tua orientação sexual ou se tu é negro e tal, tu tem que ser uma boa pessoa sempre, sabe? No mundo de hoje, a gente tá precisando de boas pessoas, sabe? E, cara, não pode ter discriminação racial ou algo do tipo, porque todas as pessoas, quando tu quer ser bom, tu é bom, cara. Tu é bom, tu vai lutar pra aquilo, pra ser bom. Eita, nós. Cara, tu me fez agora pensar numa história. Eu vou contar essa história, mano. Eu vou contar essa história, não deixar em branco. Quando eu entrei no CLJ, como eu já tinha falado, são mais duas pessoas negras, né? E quando eu entrei, eu me lembro que uma das primeiras coisas que a gente fez foi ir na missa. Aí quando a gente ia na missa, tem os leitores. Para quem não conhece a missa, tem os leitores lá. Eles vão lá em cima, se vestem todo de branco e tal, vão lá em cima fazer leitura e tal. E eu fiquei muito tempo olhando aquilo e fiquei, ué, mas por que? Será que eu posso? Será que eu posso fazer isso? Porque se eu tenho esse pensamento, tipo, será que eu, negro, jovem negro, posso subir lá e fazer leitura? Caramba. Então, aí me convidaram para fazer uma vez uma leitura, e eu me lembro que a primeira vez que eu fui, eu estava muito nervoso, porque me passava o pensamento das pessoas, eu passando ali de branco, andando na igreja, indo lá em cima ler. Ué, o que será que as pessoas devem pensar? Ah lá, aquele negrinho lá fazendo leitura. Eu sempre fico pensando isso, é muita loucura. E aí, quando eu fui a primeira vez, eu me lembro que eu subi lá em cima, Te deu um olhei assim, apoio, né, Thiago? hã? Sempre te dando apoio, gurizada. Gurizada toda lá, sorrindo lá e tal, né? Aí eu fiquei mais empolgado, tá? Mas aí eu olhei assim para aquele pessoal e o pessoal tudo me olhando e eu fiquei pensando, caramba, eu sou foda. Porque se tu tentar pensar em antes, assim, a igreja Depois sou eu que antiga. falo palavrão, né, meu? Peraí. Ó, Espontâneo.
Aí, se tu pensasse na igreja antiga, quando que o negro ia conseguir ao menos entrar na igreja? Imagina quando que o negro ia conseguir subir lá em cima e fazer uma leitura. Então, para mim é muito gratificante agora que eu sou coordenador de liturgia junto com o Luiz Felipe aqui, o nosso Luizinho. É muito gratificante quando eu vou ler, porque parece que é uma coisa simples. Tu vai lá, lê, e depois volta. Mas para mim eu fico até sem palavras. Assim. É, é sensacional, tipo, tu subir lá em cima, as pessoas te ficarem te olhando lá, tipo, prestando atenção no que na tua leitura, e tu sendo o cara, uma pessoa negra, entendeu? Se tu buscar com o passado. Então, toda vez que eu subo lá em cima, eu me sinto uma pessoa especial. Isso é fora de série, meu. Ah, que massa, meu, ouvir isso. Isso é bem como tu falou. Quando é que no passado ia acontecer isso, né? De um negro ir lá na frente falar alguma coisa. É um negócio. Pá! Mano, tu vai ficar pensando, né, cara, que no passado as coisas eram bem mais difíceis. É Meu, uma faz pouco coisa. tempo, cara. No século passado, nossa, cara, tinha Sim! restaurante que negros não podiam frequentar, entendeu? É uma Aham. coisa. Isso é Mano, e é um recente, bagulho cara. Esse tão preconceito. estranho esse bagulho. Nossa, preconceito é uma das piores coisas que existe no mundo. Preconceito ele causa guerra, ele causa conflito, entendeu? É uma coisa que a gente tem que diminuir ao máximo, né? Diminuir ao máximo o preconceito, porque ele traz muitas coisas ruins. Sim. Não, mas eu. Pior que eu queria que a Heloísa falasse um pouquinho mais, cara. Porque a gente já tá quase finalizando e eu queria ouvir um pouquinho mais dela falando, porque ela quase não falou. Hello, hello. Hello, hello. Não, então, eu ouvi a história do Luiz, eu ouvi a história do Thiago, né? E me veio muitas coisas assim na cabeça. Por eu ser menina, eu acredito que eu sofra menos preconceito de alguns lados, né? Mas uma coisa que eu lembrei quando o Luiz estava falando sobre a história dele é que, por exemplo, eu vejo que homens que são homossexuais sofrem muito mais do que as mulheres que são homossexuais. Vou explicar o porquê. Teve uma vez que eu tava na escola. E assim, aqui no Rio a gente é muito zoeiro, né? A gente fala de tudo, a gente brinca com tudo. E aí os meninos estavam brincando comigo e tal. E aí um deles estava falando, não, porque em festa eu pego todo mundo, que não sei o quê. Aí eu falei assim, brincando, ah, para, eu devo pegar mais mulher que você. Falei assim, gente, mas brincando. Que eu não gosto de mulheres e tudo, mas a gente tem esse tipo de brincadeira. E aí a pessoa olha pra mim e fala assim, ah, sério, queria ver. E eu falei assim, tá, e se eu fosse homem, você gostaria de ver eu ficando com outro homem? Ah, não, aí é nojento. Sabe? É uma coisa assim que as pessoas idealizam muito o preconceito, mas eles idealizam da forma que eles querem, né? Então, tipo assim, o fato de eu ser mulher me torna, assim, torna meu caminho mais fácil para eu poder sair desses padrões, digamos assim, que a sociedade impõe, né? Do que se eu fosse um homem. E eu vejo o quanto isso é difícil, sabe? Para a gente poder conseguir lugar com questão, por exemplo, de machismo. A gente sofre muito mais com essa questão de machismo do que em questão de sexualidade. E isso é muito, assim, nada a ver, porque se você pensar bem, as meninas sofrem por serem mulheres, mas não sofrem quando são lésbicas, pelos homens. Entendem o que eu quero dizer? Então, assim, hoje em dia, a gente é muito, assim, alvo de. Como é que eu vou explicar? Sei lá, eu tô numa festa e aí o menino chega, todo indelicado, passa a mão em mim e acha que isso é certo, entende? E eu me sinto menor, eles me diminuem por eu ser mulher, por eu ser mais frágil. E aqui no Rio, eu não sei aí, né? Mas o Rio é muito machista, no geral, assim. E eu sofro muito com isso até hoje, porque
eu sempre me diminuí muito para poder caber em determinados lugares. E hoje eu busco o meu lugar, eu sei onde me cabe, mas é muito difícil lutar por isso, por ser uma mulher. E agora eu faço dança do ventre há 10 anos e agora eu danço para fora, né, junto com a minha professora, ela me leva. E isso é um alvo de sensualidade muito grande, que os meninos sensualizam muito isso. E assim, gente, eu postei fotos no Instagram dançando, essas coisas, e o tanto de mensagem nojenta que eu recebo por ser bailarina, por ser mulher, é uma coisa ridícula. E por conta de igreja também, que as pessoas. Eu não sei o que acontece, a dança é uma arte, né? Como todos sabem. É uma arte, assim, normal, como qualquer outra, e as pessoas sensualizam muito. E a gente sofre muito com isso mesmo, né? Então, assim, eu não entendo de onde vem isso. A gente luta muito para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa, assim, que tá sempre andando no caminho, mas tem sempre alguma coisa para poder te cobrar, porque você é isso, porque você é aquilo, você não pode fazer tal coisa, você não pode beber numa festa porque você é menina, e isso vai destruir a sua imagem, sabe? Então, assim, a gente está sempre sendo rotulado e as pessoas estão sempre esperando alguma coisa da gente que é uma coisa de pessoa normal. Isso é muito bom ressaltar que preconceito, de qualquer forma, por ser mulher, pela tua sexualidade, pela tua cor, pela tua classe social, isso a gente não pode levar como se fosse comum. A gente tem que sempre estar brigando por isso. Sabe que a Lu falou um negócio, perguntou até se não, aqui não tem muito machismo, mas aqui tem, cara. Aqui é um negócio assim, ó, surreal. É Aqui porque, também. sim, que acontece direto, assim, eu vejo pelo menos coisas assim que me chateiam muito, porque assim, ó, cara, tem gente que fala, a mulher não serve pra nada, que não sei das quantas, cara, isso é ridículo, porque olha só, quem é que deu a luz pra ti, cara? Foi uma mulher, não foi? Jesus, cara, assim, ó, tu tem que entender, Jesus veio do ventre de Maria, assim, sabe? Foi uma mulher, Jesus caminhou com mulheres ao seu lado. Maria Madalena, Maria de Nazaré, que foi a mãe dele. Mano, teve mulheres no caminho dele que ajudaram, sabe? A gente tem que entender que, cara, muitas coisas no mundo hoje foram conquistadas e feitas por mulheres, sabe? Cara, eu acho que tem. O mundo, ele tá, claro, ele tá indo aos poucos, mas eu acho que essa questão tá indo devagar, assim, tá atualizando, sabe? Eu vejo, pelo menos, ó, um avanço, sabe? Claro que não é o avanço que a gente quer, mas a gente tá caminhando para que tenha igualdade, sabe? Por quê? Porque as mulheres estão lutando por essa igualdade, sabe? Então a gente precisa ter essa igualdade porque é coisa muito do passado, né, cara? É um mundo que a gente As pessoas tá. têm que começar a ter amor, né? Isso, sim, muito amor. Porque, cara, é coisas assim, ó, olha só. Essa semana eu tava estudando sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? Eu tava dando uma estudada porque é uns assuntos. Agora eu tô estudando uns assuntos que eu gosto. Então, a Gabi pediu pra mim estudar uns negócios que eu gosto. E eu comecei a estudar um assunto que eu gosto, assim, sobre guerras e tal. Pra ver como é que iniciou e tal. E, cara, lá na Primeira Guerra foi o primeiro indício da mulher ser ela agir, tipo, não depender não ser independente. A mulher ser independente. Foi o primeiro caso, assim, da mulher independente. Na Europa, pra vocês terem ideia. Que a mulher, os caras, quando estavam na guerra, começou a faltar armamento, e aí faltou gente na indústria, e eles pediram para as mulheres saírem de casa e tal, para trabalhar na indústria. E foi por causa disso que a mulher começou a se tornar independente, para vocês terem ideia, para elas fazerem alguma coisa para o homem que estava na guerra, entendeu? Então elas foram para a indústria, fizeram armamento, começaram a trabalhar na indústria, e isso tornou a mulher independente, porque ela começou a usar roupas, pagar com o próprio dinheiro as roupas, ela começou a usar roupas fashions e começou a poder fumar na rua, para vocês terem ideia. Então, tipo, é uma coisa assim, ó, muito louca, velho. Porque assim, ó, naquela época a mulher não podia nem votar, né, meu? Então, é um negócio absurdo. Claro que a gente tá caminhando aos poucos.
Mas eu acredito que um dia, com certeza, vai ter igualdade entre mulher e homem em todo mundo. Na verdade, todo mundo é igual, gente. A gente não pode discriminar ninguém. Isso é mesmo. E é muito difícil porque para as mulheres saírem de casa para poder ir à festa é toda uma burocracia, né? Porque eu vejo muito na internet hoje as pessoas comentando sobre abuso, sobre questão, sei lá, de estupro, essas coisas. E a maioria das pessoas que falam isso são pessoas que nunca passaram por isso, né? As mulheres que realmente já sofreram preferem ficar quietas. E é triste a gente saber que ninguém está livre disso. Nenhuma de nós estamos livres de sofrer um abuso. Eu, por exemplo, já sofri. Eu não saio mais de casa sozinha. Todo lugar que eu vou, meu pai tem que me levar, ou eu tenho que ir com um amigo. Esse ano que eu comecei a trabalhar, que aí no início do ano eu comecei a ir sozinha aqui em outra cidade. Mas foi a primeira vez que eu fui realmente independente, mas morrendo de medo. E, gente, sério, é uma coisa que você não deseja pra ninguém. Você não tem vontade de contar o que aconteceu. Você se sente a pior pessoa do mundo porque você não tem pra onde ir. Isso é muito triste, cara. Sim, meu, não tem que. É que o mundo tem que evoluir, é o que eu falei, sabe? Porque, cara, tu ter medo de sair na rua, isso não. Meu Deus do céu, cara. Porque assim, ó, tipo, eu sei porque assim, ó, ah, eu, pelo menos assim, eu vou sair. Não se compara, meu, não se compara. Eu vou sair na rua, eu vou correr e tal. Eu não vou ter medo, sabe? Porque, tipo, eu só vou ter medo de assalto, tá? Assalto eu tenho medo, todo mundo tem medo, né, de assalto. Mas, tipo, a mulher, ela sente medo de assalto, de gente que vai assediar, de tudo, cara. A Gabi me comentou esses dias também que ela foi correr e tal, e os caras tudo cuidando dela e assoviando e tal, e abusando, sabe, verbalmente dela. E, cara, isso me emputece, sabe? Não é porque ela é minha namorada. Porque, assim, ela me emputece porque, cara, isso acontece com todas as mulheres, mano. Não tem uma mulher, mano, que isso não acontece, sabe? E, tipo, é diferente. Cara, eu vou dizer pra você, já me chamaram de gostoso na rua, mas não se compara o que tipo, a mulher sofre, sabe? O guri, quando a mulher chega pra ele e fala, ou lá em casa, algo do tipo, mano, não se compara o que a Ui, mulher sofre. ui. Eu Não, falo. não, eu não, não Não, tô é sério, Comigo nunca aconteceu. nunca aconteceu isso comigo. para, por favor, meu, não. Tá, Não, tipo, não, mas é que não se compara, é isso que eu quero trazer, sabe? A comparação. Porque às vezes o homem pode sofrer isso e achar assim, mas eu fui assediado, não sei as coisas. Não, cara. Poxa, imagina o quanto a mulher sofre mais do que isso, sabe? Não, quando eu acho que tipo, se acontece isso com um homem, a primeira coisa que O ele homem vai faz se é achar. ele vai lá no grupo do amigo dele e vai falar, olha É, aqui, a guria me chamou. Só que com mulher é totalmente diferente. Até pra tu ver, então, que a gente começa o nosso podcast falando de preconceito e olha agora a qual nível a gente já chegou. Pra tu ver como o preconceito é gigante e é Sim, tem direto, de cara. todo Todos os tipo. lados. Gente, Preconceito ele tem por todos os lados, cara. Isso é um problema na nossa sociedade. gente, não- o meu celular deu um probleminha aqui. Eu saí uns 2 minutinhos, mas tô de volta. show de bola, eu vi que tu saiu, me assustei, deve ter dado algum problema. Volta pra cá. Não, mas, cara, é pra te ter noção, né? Quanto preconceito tem, né, meu? Quanto preconceito tem, assim. Se a gente continuar falando, a gente vai entrar em muitos assuntos. Porque tem vários, E né? Tem um várias liga o coisas. outro. Aham. Não, é coisas assim. Se a gente for para um lado de material também, por exemplo, de classes sociais, a gente vai entrar em outro assunto também. Tem vários assuntos, cara. Preconceito vai. Se a gente falar, a gente Dá pra vai até fazer uns amanhã. outros podcasts aqui, A gente vai rapidinho. fazer 2 Parte podcasts sobre 2. preconceito. Então, cara, é muita coisa, sabe? Eu não sei vocês, mas não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa,
Mas por mim, a gente até pode finalizar agora. Acho que deu meia hora de A podcast já. gente, eu acho que pode finalizar já. Eu acho que Eu todo mundo ia falar conseguiu mais uma falar. coisa aqui. Peraí, Oi? Oi, Luiz. eu ia falar, na hora que a Heloísa estava falando, meu celular deu um problema. Eu ia falar naquela hora, só que meu celular saiu, né? O celular tá todo ligado. Na hora que a Heloísa estava falando sobre o preconceito que a mulher sofre, me remeteu um negócio aqui na cabeça de o quão difícil é a mulher conseguir algo na sociedade, tanto seja uma vaga de emprego ou algo do tipo. E aí isso me remeteu a um pouco do machismo que existe hoje no mundo, né? Eu não sei se vocês já presenciaram alguma alguma cena assim de machismo, eu já pude presenciar, né? E a gente percebe que o machismo ele oprime um pouco a mulher. E eu acho, por exemplo, assim, que o machismo ele tá tipo assim no sangue. Eu pude aprender isso. O machismo ele tá no sangue tanto do homem quanto da mulher, né? Porque todo mundo que chega para a mulher que sofre machismo pode chegar a dizer assim: você tem capacidade de encontrar alguém melhor. E a mulher, ela se acha no dever de o quê? Eu preciso achar alguém melhor. Mas não. A mulher tem capacidade para ficar sozinha. E é isso que algumas mulheres precisam entender, né? Que tem capacidade para ficar sozinha. As mulheres, elas precisam batalhar pela independência própria, né? Não para depender de um homem. Porque, às vezes, a mulher não sabe viver sozinha, né? Eu acho isso. Porque o homem chega para a mulher e diz assim: olha, se você casar comigo, você vai ter tudo, não vai precisar trabalhar. E a mulher embarca nessa canoa furada achando que ele vai protegê-la, né? E eu acho não, eu acho que a mulher tem sim, tem que estudar e ganhar o seu próprio dinheiro, ter independência própria, ter a sua ter, saber dizer assim, olha, se eu não quero mais você, você vai ter que ir embora, porque eu acho que é muito difícil para as mulheres que sofrem machismo dizer isso para o homem, porque elas têm medo de apanhar, né, de ser espancadas, vários, né, tem várias questões nisso. Então, eu acho muito importante, na hora que a Heloísa falou, isso me remeteu muito o machismo hoje que algumas mulheres sofrem. E machismo é algo muito triste, infelizmente é algo que acontece. Tem mulheres que não denunciam por medo, e eu acho que uma coisa que eu quero enfatizar é que a mulher, sim, precisa aprender a viver sozinha. Porque ela, aprendendo a viver sozinha, ela consegue conviver com outra pessoa perfeitamente. Porque enquanto a mulher não aprender a viver sozinha, ela não vai conseguir viver com ninguém. Porque se ela aprender a viver sozinha, ela não coloca a vida dela na mão da outra pessoa, porque ela sabe viver sua própria vida. Então, quando a Heloísa falou isso, me remeteu logo ao machismo, que hoje é uma coisa que toma uma proporção gigante, né, no mundo. Era isso que eu queria falar. Só esse ganchinho que a Heloísa puxou e eu precisei falar. Show de bola. Não, barra, tá louco? Perfeito. Perfeito demais. Nossa, não tem Perfeito. que. Não, finalizamos com chave de ouro. Barra. Não precisa, a mulher não Só, necessita da ajuda do homem. Ela também pode ser independente, como o Luiz falou. Falei, Cauã. não, eu ia só dar um comentário finalzinho, mas pode, se quiser continuar falando. Tá falando. Não. Eu tava pensando aqui qual vai Mas, ser a nossa cartada final. tá. Só uns dois comentáriozinhos para não perder o. ah, esqueci. Para não perder o ritmo que a gente estava agora sobre a mulher, né? Assim, que a gente estava falando agora há pouco. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que pensar bastante. Tipo assim, ó, tu mesmo pensar contigo, sabe? Não depende de uma outra pessoa, seja um homem, uma mulher, que a gente se sinta atraído, para ser feliz, sabe? Tem que olhar para ti, ó, amor próprio. Deus está ali contigo, sabe? Isso já é o suficiente. Então, eu concordo muito com o que o Luiz falou, que muitas vezes as mulheres, tipo, algumas delas vão de atrás e pensam com esse pensamento. Tipo, preciso achar um homem, mas não precisa. Tem que fazer pelo teu bem, por ti. Seja se vai ficar sozinho ou não em relação a isso, sabe? É uma das coisas que eu pensei. E agora pelo outro assunto que a gente estava falando, é só que comentário final, pelo final aqui,
É que é meio triste, né? Pensar que a gente tinha falado, o Oi tinha falado, que mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa dos tempos até, de antigamente, que não faz muito tanto tempo assim, mudou muita coisa até atualmente. Só que ao mesmo tempo mudou muita coisa e ao mesmo tempo não mudou nada, sabe? Tem muita coisa que mudou para melhor, amadureceu o pensamento das pessoas, só que ainda assim tem coisas que tem muito que melhorar, sabe? Tipo, preconceito, como eu falei, o pensamento das pessoas, sabe? Então, é um bagulho que é um pouco triste, sabe? De pensar assim que muita coisa mudou para melhor, só que tem outros que pararam no tempo, sabe? Continuaram. Isso vai dar ignorância das pessoas, sabe? Eu vou pensar um pouco assim. É só isso mesmo. O olhar é forte, o olhar da outra pessoa já traz preconceito, já traz mais ou menos o que a pessoa sente. Eu acho que é muito isso hoje em dia. Pois é. Meu, não sei como é que a gente sai isso aqui, não. Nossa, Caramba, mano, tô eu acho pensando. que esse foi um dos melhores podcasts mesmo. Eu Porque quase chorei. deu pra refletir bastante sobre os assuntos, deu pra pensar bastante, sabe? Sim. Foi uma conversa muito boa, eu acho, cara. Deu pra acrescentar muita coisa na vida das pessoas que vão escutar, né? Porque a gente espera, a gente, os filhos de Paulo, eles estão conseguindo crescer um pouquinho, né? A gente está conseguindo levar a mensagem para as pessoas, e isso que interessa, né? É interessante, é massa, trazer um pessoal de fora, de outro estado para cá. Eu tive a oportunidade de viajar para o Rio de Janeiro, ano passado, e conhecer essas pessoas maravilhosas. Não conheci o Luiz, a Luísa que me apresentou ele. O Matheus era para estar junto com a gente, não pôde estar. Um grande abraço, um beijo, Matheus. Mas, cara, é sensacional essa conversa que a gente teve com o pessoal de lá para saber um pouquinho, né? Para trazer para vocês também a ideia, como é que eles veem as coisas lá. E, cara, isso é incrível. Esse podcast aqui, ó, meu, tá louco. Show de bola. Nossa, se a gente não conhece o Luiz, então a gente vai marcar o churrasco lá no Rio de Janeiro, na casa do Luiz. Não, com certeza, meu. Vamos Ê, pra lá. Luiz, Gente, na tudo minha cara, contigo. só falar com a minha avó, que a minha avó convida geral. Pá, Ó, esse. Aqui. Isso é maravilhoso. Sim, é isso que a É pra gente convidar. gosta. Não, vamos fazer um churrasco lá assistindo o jogo do Flamengo. Essa é com meu pai. do Mengão. Só falar com meu pai, que meu pai fica na hora. O Mengão. Ah, Fechou, vamos, cara, meu tio, fechou, fechou. então. Muito bom, muito bom. Então tá. Pena que não tá o Matheus aqui pra fazer um minuto de silêncio. É, ó, o Flamenguinho dele, o De Flamengo que dele jeito? tá. De O que Flamengo dele jeito? tá. Vocês estão Ele falando também não aí pode falar. só porque eu sou o único colorado do grupo. Acontece. Acontece. Então tá, gurizada. Eu acho que o Cauã vai fechar aí. Fecha aí, Cauã. Vai, Cauã, tá contigo. Sempre contigo. Então, primeiramente, né, agradecer aos nossos convidados, a Elo e o Luiz, por participarem. Foi uma honra muito grande nossa de terem vocês aqui com a gente. Queria agradecer todos nós aqui, os Filhos de Paulo agradecem por vocês cederem um pouco do tempo, né, do sábado, aí aproveitar, podiam estar aproveitando, mas estão aqui ajudando a gente com nossos projetos. E é sensacional. Obrigado por participar e nos dar essa força aí. Então, é isso. Não sei se vocês vão querer fazer uma oraçãozinha final. Obrigado. E também quem tá Tem que- acompanhando. E também quem tá Obrigado. acompanhando aí no YouTube, se puder compartilhar, dar like, se inscrever no canal, isso daí vai Puder dar ajudar a uma gente força pra demais. gente, ajudar a compartilhar, repassar para os amigos, familiares que de repente gostam do assunto, se interessam, né? Ia ser ia dar uma baita força pra gente. Então, eu agradeço bastante se puderem dar essa forcinha aí. E seguir a página Filhos de Paulo no Instagram E também. nossa página no Instagram, se puderem seguir lá, dar uma força lá também, vai ser muito bom, de grande ajuda. Então, é isso. Queria Obrigado só também, fazendo dentro, só agradecer então, também a uma pessoa de fora aí duas pessoas na verdade, o Kevin, né, irmão do Cauã, sempre, grande Kevin, e outra pessoa que eu quero Parecido agradecer, com ele, né? eu quero agradecer também a participação, a ajuda que nos ajudou, o Victor Kellers, que ajudou a fazer as postagens, ajudou a fazer a edição daquelas imagens tops para nós. Então, eu agradecer ele
também, Bem que a demais. gente, a cada dia a gente, é legal saber, cara, que tem pessoas fora aqui, tipo, achando o nosso trabalho legal, achando o que a gente está fazendo legal. É muito gratificante isso. E saber que a gente chegou ao Rio de Janeiro também. Isso é incrível. Então, só agradecer a vocês. E para quem acha que isso aqui é tudo na hora, que nada, meu. Isso aqui é difícil, meu. Mas isso aqui é complicado, tem que pensar nos assuntos. Não é jogador. Não é jogador. Fica com a perninha pra cima e a bola vem pra lá. Vem pra Olha guarda. esse Não é? cara! Acho que já dá pra encerrar já o podcast. Thiago já Então tá. tá, Thiago já tá. É isso, O que gurizada. tu tá falando, Thiago já tá cara? enchendo o tempo aí, falando as coisas nada a Nem ver. ele sabe o que tá falando. Agradecer, obrigado, e é isso aí. Obrigado, gurizada. Valeu, gente. Tamo junto, Valeu. gurizada. Obrigado aos nossos Junto sempre. participantes aí. Agradecer Com aos Deus. participantes. Tchauzinho. Eles não falaram, eles não disseram. É, tem que se despedir, não é, Sonai? É, O Thiago fica falando de jogador que dá, coitado dos participantes. os participantes têm que se despedir. É isso. Oi, gente, eu só queria agradecer mesmo novamente pelo convite. Luiz Henrique, você não, sou eu agora. Aqui, ó. Boa. Respeita. Não, é porque eu preciso passar meu tempo. Respeito. Mas enfim, eu só queria agradecer mesmo pelo convite, gente. Muito feliz mesmo e honrada em participar disso. Queria falar para vocês, continuem acima de tudo, acima de qualquer problema, de qualquer crítica, acima de qualquer coisa. Isso que vocês estão fazendo é incrível, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, onde as pessoas estão vivendo muito de internet, né? Levar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de vivência é sempre muito importante. Então, parabéns pelo projeto de vocês e muito, muito obrigada pelo convite. Obrigado, gente, pelo convite. Foi muito bom participar. Foi maravilhoso compartilhar um pouco do que eu sei, do que eu aprendi, da minha experiência de vida, né? E também aprender com vocês, né? Esse projeto que vocês fazem, né? Esse trabalho maravilhoso. Eu não acompanhava antes, porque realmente não sabia, não tinha conhecimento nenhum. Mas agora eu vou começar a acompanhar vocês. Eu acho que até sigo vocês no Instagram já. Quem eu não sigo ainda, fica tranquilo, vou seguir. Mas muito obrigado pelo convite e continuem, como a Elza falou, acima de tudo, nunca desistam daquilo que vocês acreditam. Show de bola, então. Podemos finalizar, então. Show Bem de bola demais. visto. Show de bola. Bem Muito tri. Então tá. Vou terminar a gravação aqui. Gravação Falou. terminada. Falou! Tá um cheiro de pipoca. Tá